Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia em Juízes. Juízes 13, 24. Confesso que eu estava preparando uma outra mensagem, mas quando chegava sempre naquele ponto daquela mensagem, eu não conseguia ir para frente. Aí eu voltava, ia lá no início novamente. Quando chegava naquele ponto, não conseguia passar. Voltava novamente, tentei 3 vezes. E Deus mudou o rumo da mensagem, para o louvor da glória do Senhor. Lá em Juízes diz assim a palavra do Senhor: a mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir quando o Espírito do Senhor o dirigia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua palavra, ó Deus, que foi lida nesse momento. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja à frente, que o Teu Espírito, ó Deus, venha ministrar neste lugar. Ó Deus, eu estou aqui, ó Deus, na dependência do Senhor. Pai, se for, ó Deus, para falar, ó Deus, algo de mim mesmo, ó Deus, o Senhor não deixa eu nem abrir a boca neste lugar. Ó Deus, mas que o Teu Espírito, ó Deus, venha, ó Deus, estar falando, ó Deus, para cada vida nessa noite, Pai. Da forma, ó Deus, como o Senhor, ó Deus, falou comigo, ó Deus, que o Senhor esteja também falando com a Tua igreja, para o louvor da glória do Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. No capítulo 3 do livro de Juízes em diante, nós vemos aqui a história de Sansão. Nós vemos que Sansão foi o homem que desde o ventre da sua mãe, Sansão havia sido separado para livrar o Israel do povo ali, do poder dos filisteus. Sansão, ele nasceu com essa missão. Deus tinha um plano para a vida daquele homem. Então Deus separou uma mulher e um homem que temia ao Senhor. Um homem chamado Manoá, um homem de oração. E uma mulher que não podia ter filhos, ela era estéril. Mas Deus fez um milagre. E Deus fez com que essa mulher tivesse um filho. E o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela teria um filho. E aquele menino seria consagrado ao Senhor. Teria consagrado a Deus desde o seu nascimento. Então ele seria separado para a obra de Deus, para livrar Israel do povo das mãos dos filisteus. Então Sansão nasceu. A Bíblia diz que esse menino, então, ele começou a crescer. A palavra de Deus diz que o Senhor o abençoou. E o Espírito Santo de Deus começou a encher a vida de Sansão. E quando o Espírito do Senhor via sobre a vida de Sansão, ele se transformava num homem forte. E a palavra de Deus diz, porque a força de Sansão não estava ali nos seus cabelos, porque os seus cabelos ficaram grandes, mas os seus cabelos ali era apenas um sinal, era um símbolo do voto que ele tinha com Deus, era um voto que tinha desde o seu nascimento. Então Sansão, desde que nasceu, Sansão nunca cortou o seu cabelo cresceu, ficou longo. A Bíblia diz que ele fazia trança, a Bíblia diz lá no versículo 19, 16, 19, que havia 7 tranças na cabeça de Sansão. E Sansão, com esse voto, com o sinal de aliança com Deus que ele tinha com o Senhor, ele não poderia cortar aquele cabelo. Então o seu cabelo cresceu. E então Sansão tinha tudo para ser uma pessoa tremendamente usada por Deus. Mas algo aconteceu na vida de Sansão. Na medida que Sansão foi se tornando homem, ele começou a fazer algumas coisas que começaram a trazer problema para a sua vida. E com isso ele começou a estar se afastando do Senhor, ele começou a se afastar de Deus. Durante 20 anos, Sansão esteve exercendo o seu ministério ali na nação de Israel. Mas porque ele deu alguns passos que ele não deveria dar, ele perdeu a sensibilidade com a presença de Deus em sua vida.
Presta atenção, igreja. Isso é um ponto importante. Sensibilidade com a presença de Deus. Mas o que Sansão fez? Primeiramente, ele não cuidou dos seus olhos. Porque no capítulo 14, versículo 1, diz que Sansão, ele foi a Tímana, aí Sansão viu ali uma mulher, filho dos filisteus, e ele disse o seguinte quando ele voltou. Ele disse ao seu pai ali, disse à sua mãe, vi uma mulher. E aí começaram os seus problemas. Não por ele ter visto uma mulher, mas porque ele olha para uma mulher da maneira que ele não deveria de olhar. E isso começou a ser um problema para ele. E isso começou a ser a causa da sua morte. Ele achou aquela moça muito bonita. Ele agradou dela. Sansão ficou apaixonado por aquela moça. Ele não deveria. Sansão não deveria porque a mulher não cria em Deus. Ela era uma mulher que não amava o Senhor. Ela era uma pessoa de um povo que odiava o povo de Deus. Mas Sansão não deveria de se casar com aquela mulher. Mas ainda assim ele casa com ela. E um casamento vem a ser um fracasso. Porque aquela mulher não se converte. E ainda por cima, na lua de mel, ele arruma ali uma confusão ali dentro da casa. Então ele vai para a casa do pai e da mãe ali. Alguns dias depois, ele resolve voltar para a sua mulher. Mas quando Sansão volta, o seu sogro já tinha dado a sua mulher para outro homem ali. E Sansão ficou bravo. Então Sansão pegou 300 raposas e amarrou cauda com caudas e soltou no meio da seara, no arraial, ali das plantações dos filisteus e causou um incêndio. E aqueles homens filisteus então vieram e aqueles homens perguntaram, por que é que ele está tão bravo? Por que é que ele fez essas coisas? E as pessoas falaram, é porque deram a esposa dele para outro homem. Então os filisteus pegaram a esposa de Sansão, o seu sogro, a casa e tacaram fogo em toda aquela família. Então nós vemos o casamento de Sansão começou mal e terminou ainda pior, terminou em tragédia. Porque Sansão tinha um desejo incontrolável. No capítulo 16, que ele novamente viu uma prostituta, no versículo 1, ele entrou lá para passar a noite com aquela mulher. E depois no versículo 4 diz que ele afeiçoou a uma mulher no vale de Soroque, cujo nome era Dalila. Então ele saiu de um casamento e passou para outro casamento. Irmão, Sansão vivia como muitas pessoas vivem hoje. Sansão vivia de uma forma que tentava preencher algo em sua vida através de relacionamento, como pessoas vivem hoje. Tentando preencher através de relacionamento com várias mulheres ou com vários homens. E essas pessoas não conseguem encontrar realmente realizações quando estão fazendo algo que entristece ao Senhor. Sansão estava vivendo assim. Ele começou a usar o seu tempo de maneira errada. Sansão começou a usar os seus momentos de lazer de maneira errada. Sansão começou a passar muito tempo sem fazer nada, muito tempo livre, muito tempo à vontade. E essas coisas começaram a levar a sua atenção para longe, para lugar que ele não deveria ter. E ele começou a se tornar insensível à voz do Senhor. Ele começou a se tornar tão insensível de tal forma, que quando a sua amante, agora aqui a Dalila, ele estava lá com ela na casa dela, e ela colocou ele para dormir no seu colo, e os homens haviam dito para ela, ali para Dalila, olha, se você descobrir a força desse homem, nós vamos dar para você muito dinheiro, você vai ficar uma mulher rica. Olha só, irmãos, olha só o caráter dessa mulher. Ela não amava Sansão, ela estava preocupada com dinheiro. Ela queria o dinheiro de Sansão, ela não amava. E ela então tentou descobrir o segredo de Sansão. E Sansão começou a enganá-la.
Ela tentou uma vez, ele não falou que era verdade. E os filisteus vieram e Sansão se levantou com força, até que ele estava passando por tão pé da tentação, que não houve jeito. Olha só, meus amados, quando as pessoas começam a passar por muito perto das áreas de risco, as pessoas devem se afastar. Quando elas estão passando por áreas que estão sendo tentadas, começa a brincar com coisas que não deveriam brincar. Chega um momento em suas vidas que elas não conseguem dizer mais basta. O pecado é assim que faz na vida das pessoas. Não consegue dizer não. Elas começam já a ficar presas nas armadilhas de Satanás. É assim que o inimigo das nossas almas trabalha. Começa a colocar coisas nos nossos caminhos que aparentemente nós achamos que não tem problema. Mas são coisas que nos levam para a morte. Melhor momento de nós resistirmos é antes que as coisas se tornem fortes. O melhor momento de nós resistirmos melhor momento é antes de nós entrarmos para o jogo de Satanás, os seus demônios. O diabo, ele quer nos destruir. Sansão, ele chegou no momento em que a mulher estava lá agora no pé dele, chorou. E a mulher falou para ele: você não me ama, você não me quer falar a verdade. Até que Sansão ficou cheio daquela situação. Então ele chega para ela e fala toda a verdade. E ele disse: olha, sou igual a todos os homens, mas a minha força vem porque fui consagrada a Deus. A minha mãe, desde o meu nascimento, a minha mãe me consagrou ao Senhor. Eu sou separado. O Senhor, a minha mãe me separou desde o meu nascimento ao Senhor, e ele diz toda a verdade, e há um sinal na minha vida que marca essa aliança com Deus, e esse sinal, Dalila, é o meu cabelo, porque se eu cortar o meu cabelo, eu não tenho mais aliança com Deus. E a Bíblia diz, então, que esta mulher colocou ele para dormir, chamou o homem e mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. E a Bíblia diz que ela disse: olha, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E os filisteus vieram sobre ele. E ele falou o seguinte, lá no capítulo 16, versículo 20. Que Sansão, despertando do seu sono, ele disse: eu sairei das outras vezes, eu me livrarei. Mas o que ele não sabia era que o Espírito Santo do Senhor já tinha se retirado dele. Que Deus já não estava mais ali, o Espírito Santo tinha saído. Sansão pensou: eu vou fazer como antes, eu vou lutar como antes, eu vou ter vitória como antes. Mas a presença de Deus já não estava mais ali. E ele não sabia que o voto já havia sido quebrado. Ele não sabia que naquele instante Deus já havia deixado. E isso veio a ser uma tragédia na vida daquele homem. Irmãos, muitas pessoas começam a fazer coisas que elas não deveriam. E que traz um fracasso para a vida delas. Até que chega o momento que elas perdem a sensibilidade do Senhor. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e já perderam a sensibilidade. Vem como fosse um culto a mais, mas já perderam a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Vem, os louvores estão sendo entoados ao Senhor, mas ele está tão insensível à voz de Deus, que para ele é como um cântico qualquer. E Deus nessa noite está te chamando de volta. Eu quero você de volta, porque o Senhor nos criou para estar o adorando. O que estão fazendo? Muitas pessoas já não sentem mais aquilo. Não sente mais o prazer de estar na casa do Senhor. Muitas pessoas acham que estão andando pelos caminhos errados, acham que não tem nenhum problema, acham que não tem mais nenhuma importância. Elas começam mais a perder a sensibilidade da presença do Senhor. E nessa noite o Senhor está chamando de volta. E muitas vezes estão fazendo tantas coisas que de repente Deus está falando e as pessoas não estão conseguindo mais nem ouvir o Senhor.
ela já não sente mais a presença, se torna apenas um religioso. Acostuma apenas estar indo na igreja, se acostuma com o culto, se acostuma em cantar. Não é nem adorar, se acostuma em cantar. Se acostuma a ouvir a palavra, mas o seu coração já não ama mais a Deus. Seu coração já não arde mais pela palavra. Seu coração já não tem mais desejo de estar na casa do Senhor. Mas nessa noite o Senhor fala, eu quero você de volta. Por que a pessoa perde essas coisas? Porque vai se comprometendo com coisas erradas. A pessoa vai se comprometendo com coisas que ela não deveria se comprometer. Vai deixando a sua boca falar coisas que não deveriam falar. E a pessoa começa a perder o controle sobre os seus olhos. E essas coisas vai se afastando de Deus. E começa a olhar para coisas que a pessoa não deveria olhar. Começa a deixar os teus pés a levar para lugares que não deveriam ir. Que não deveriam andar. E começa a perder a sensibilidade. São coisas pequenas, tem nada a ver. Tem nada a ver. É assim que o diabo trabalha nas nossas vidas, não tem nada a ver. Mas, igreja, as coisas pequenas destroem a vida das pessoas. Esse é o grande problema das pessoas, achar que essas coisas pequenas não tem nada a ver, que não vai nos afastar do Senhor. O que Deus tem para nós é um futuro de vitórias. É um futuro vitorioso que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus tem plano para cada um de nós. O plano que o Senhor tem para nós é um plano maravilhoso. O plano de Deus para a nossa vida é que sejamos felizes e que vivamos alegres. É esse que o plano tem para nós. Deus quer fazer-nos prosperar nos nossos caminhos. É isso que Deus tem para a tua igreja. Mas o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que eu e você perca a unção de Deus sobre as nossas vidas. O diabo vai tentar fazer com que eu e você perca a presença de Deus. O diabo vai tentar colocar coisas aos nossos olhos que são pequenos, que são insignificantes, para tentar nos afastar da presença do Senhor. Aí nós que somos destinados à vitória, de repente começa a sofrer derrota. Porque algo que era para ser bênção, a gente começa a cair. Tantos homens de Deus que era para estar pregando a palavra com unção e autoridade. Anos foram passando e eles foram perdendo a unção de Deus sobre as vidas. Foram perdendo a bênção de Deus. Mas por que isso? Porque eles permitiram que algumas coisas que eles achavam que era insignificante tomasse conta do seu coração. Tomasse conta da sua vida. E quando eles olharam já era tarde. O diabo já tinha dominado. Amados, o diabo não brinca. Enquanto nós estamos dormindo, o diabo está trabalhando. Nós precisamos vigiar, nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que se alguém quiser entrar na casa do valente, primeiro precisa amarrar o valente e só depois pode saquear os seus bens. E isso é verdade. E nós interpretamos isso como sendo valente ao diabo. E essa interpretação também está correta. Mas nós somos aquelas pessoas que vamos lá amarrar o valente através da oração. Porque pode saquear os bens, essa interpretação está correta através da oração, mas há uma outra interpretação também, de que na verdade o diabo deixou de ser valente quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, e hoje o valente somos nós, o valente somos eu e você, e o diabo para tentar nos abater, tentar nos destruir, ele vem com mentiras, ele vem com falsidade, ele vem tentar nos amarrar, mas nós no Senhor Jesus nós somos mais do que vitoriosos. No Senhor Jesus nós somos mais do que vitoriosos. O diabo ele começa a tirar coisas que Deus nos deu, queridos, para tentar nos destruir, para tentar nos amarrar, para tentar nos abater. Todos nós queremos terminar a nossa vida com a idade avançada, se o Senhor não vier antes. Rodeado pelos nossos netos e alegres.
Ontem até a Fabiana falou comigo, tia, que está chegando mais um neto aí. A Jéssica e o Juliano. E Fabiana falou comigo, tia, mas o neto está ficando mais velho. Eu falei com ela, glória a Deus. E eu quero terminar a minha vida cercado, sentado na mesa, cercado pelos meus filhos, cercado pelos meus netos, pelos bisnetos, e poder estar falando das maravilhas do Senhor para eles, de poder estar falando, eu combati o bom combate, mas a minha fé está aqui, de poder declarar, eu completei a carreira e guardei a minha fé. Vieram as lutas, mas o Senhor me sustentou. Vieram as provações, mas eu estou de pé. Contra as lutas que vieram para tentar me abater e derrubar, mas eu estou aqui. Poder falar dos milagres para os meus filhos e os meus netos. É isso que quero. Guardei a fé. E o Deus que me sustenta é o Deus que te sustenta, querido. É o Deus que está aqui nessa noite. É o Senhor que está aqui, meu amado. Muitas vezes as pessoas, por causa de conversa, as pessoas abandonam o Senhor. Por causa de homens, as pessoas abandonam o Senhor. Pessoas ficam no meio do caminho, caem no meio do caminho por causa de conversa, tira o foco do Senhor. Nós vamos prestar conta ao Senhor, meu amado. Nós temos que continuar andando, porque as nossas vidas é do Senhor Jesus. Muitas pessoas abandonam a Deus por causa dos prazeres que o diabo quer colocar na sua frente. E perde a bênção do Senhor sobre a sua vida. Foi o caso de Sansão. A Bíblia diz lá no versículo 21, no capítulo 16, que os filisteus pegaram ele, arrancaram os seus olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e viraram o moinho do cárcere. O pecado faz essas 3 coisas na vida das pessoas. O pecado cega, o pecado amarra, o pecado escraviza. A pessoa acha que está vendo, mas ela não está vendo nada. A pessoa acha que agora está livre, ela pensa, eu estou livre para fazer o que eu quero, mas na verdade ela não percebe que ela é escrava de muitas coisas. Ela acha que pode fazer o que ela quiser, mas ela se torna escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo da mentira, escravo da falsidade. E o Senhor tem para nós é vida e vida em abundância. O Senhor quer que eu e você seja livre, caminhar com liberdade. É isso que o Senhor quer para nós. O Senhor fez eu e você livres. Livres, livres, livres. E muitas vezes a pessoa acha que pode fazer o que bem entende. E agora o seu coração dessa pessoa fica tão cheio de rancor, diante de situações tão cheias de ódio, que muitas vezes essas coisas impedem dessas pessoas de ver, de ouvir o que Deus está falando. E as pessoas já nem se importam mais com Deus, que estão tão preocupados com essas coisas. Mas o Senhor tem para nós é vida. Uma coisa terrível, querido, é uma pessoa morrer sem Jesus. Uma coisa terrível é uma pessoa morrer longe do Senhor. Não há morte pior do que morrer sem Jesus Cristo. Algumas pessoas até podem dizer que tem reencarnação, que vai voltar novamente. Mas isso é uma mentira de Satanás. Que não existe, existe muito mais do que um túmulo à nossa frente. Um túmulo à nossa espera. Se nós servirmos a Deus, a Bíblia diz que há um céu onde vamos estar com o Senhor para sempre. Mas a Bíblia também diz, se nós não servirmos a Deus, há um inferno, um lugar de sofrimento, mas que Deus não quer que nem eu, nem você vai para lá. Deus enviou o seu Filho para que ninguém fosse para lá. Deus tem enviado seus profetas, Deus tem enviado pessoas para ministrar, para que você não vai para lá, mas muito tem dito não ao Senhor. Muitas pessoas têm falado não para Deus, muitas
pessoas têm resistido à voz do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm resistido à voz do Senhor, porque eles não querem abandonar as práticas do pecado. Muitas pessoas preferem ficar no momentos de prazer e não abandonam o pecado. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias do Senhor nessa terra. Nós temos ouvido muito falar que o Senhor está voltando. Irmãos, não brinque, irmãos, não brinque. O Senhor está voltando mesmo. Esse é o tempo, o Senhor está te dando mais uma oportunidade nessa noite, de você voltar para Ele, de você tomar a posição diante do Senhor. Deus, Ele não reparte sua glória com ninguém. Deus não se reparte a sua glória com ídolos. Deus não reparte sua glória com homens. Ele é o único Deus, não há outro além dele. Ele é tremendo nos céus e na terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o grande, o único Deus a quem nós devemos nos prostrar e adorar. Ele é o único que nós devemos reconhecer como Senhor das nossas vidas e obedecer somente a Ele. E nos comprometer a sermos pessoas corretas e obedientes à sua palavra. Custe o que custar para nós. Ainda que a gente perca amizade. Ainda que a gente perca coisas que nós possamos até achar que seja importante para nós, mas que na verdade não são tão importantes assim. Deus não dá muitas coisas melhores do que nós achamos que é importante. Deus tem muito mais para oferecer para nós. Quando aquele homem foi até Jesus e falou para ele: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor falou: olha, você sabe os mandamentos, vai e guarde. E ele falou: bom Senhor, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus falou: e você vai e venda tudo que você tem e dá aos pobres, que você tem um tesouro no céu. Sabe por que Jesus falou isso? Jesus não fala para nós darmos tudo que temos para o pobre. Jesus falou isso porque aquele homem, aquele moço, ele tinha um Deus na frente do Deus verdadeiro. Do grande eu sou, o Senhor dos exércitos. Por isso que o Senhor falou aquilo para aquele jovem. Porque aquele moço amava o dinheiro acima de todas as coisas. E não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como você servir o dinheiro acima do Senhor. Não tem como você servir os dois senhores. Você não pode amar alguma coisa ou alguém mais do que o Senhor. Se isso acontece em sua vida, você não pode amar a Deus. Porque Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Deus é o primeiro. Temos que amar ao Senhor. Jesus falou: quem vem após mim, toma sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Tem muita gente que estão dentro até das próprias igrejas, estão se enganando. Eles pensam que estão indo para o céu, mas eles não têm o temor de Deus. Ninguém nasce com o temor de Deus. As pessoas adquirem o temor do Senhor lendo a palavra do Senhor. Quantos têm lido a palavra do Senhor? Quantos têm meditado na palavra do Senhor? E aí eles começam a temer a Deus, a ter o desejo de se apartar do mal. A partir do momento que começamos a ler a palavra do Senhor, nós temos o desejo de nos apartar do mal. Nós temos desejo de estar junto com o Senhor, apaixonado. Você vai estar o desejo de estar aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, porque você está sedento do Senhor. O Senhor tem vida para nós. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós temos que considerar Deus a pessoa mais importante em nossa vida. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus que nos perdoa e purifica o maior dos pecadores.
nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Sob todas as circunstâncias que nos cercam, nós somos mais do que vencedores. As batalhas estão vindo, as circunstâncias estão vindo, mas nós estamos firmes na sua palavra. A luta vem, mas nós vamos atravessar a luta em nome de Jesus. O mar está à frente, mas nós não servimos a um Deus qualquer. Nós servimos ao Senhor sobre a natureza. Nós servimos um Deus sobre as circunstâncias. Um Deus que faz um caminho no deserto. Então o Senhor vai abrir caminho para nós. Em meio às circunstâncias, em meio à adversidade, o Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos. Nós vamos passar, porque a bênção está nas mãos do Senhor. O Senhor tem vida para nós, igreja. Sansão ficou cego. Amarraram aquele homem de Deus. Colocaram-no lá para virar o moinho como um animal, como escravo. Um homem que Deus tinha um plano tremendo na sua vida. Era um homem de Deus, que o Espírito Santo se apossava-se dele. E agora estava lá aquele homem como escravo. Eu sei que há muita gente, muitos homens de Deus, que abandonaram a Deus, e o diabo foi sobre eles, que o escravizou, que destruiu o seu casamento, porque abandonaram o Senhor, e colocou enfermidade para destruir a sua vida, porque abandonou o Senhor. Amados, não abandone o Senhor. Seja apaixonado pelo Senhor. Esse é o tempo de Deus, o Senhor está te chamando, volte-se para mim. Eu não sei para quem que o Senhor está falando nessa noite, mas o Senhor está falando, volte-se para mim. O Senhor está dando mais uma oportunidade, acerta o teu caminho, acerta os teus passos. Olha onde está andando. Senhor dos exércitos. Sansão tinha tudo para ser um homem tremendo, novo ainda. Mas a Bíblia diz que ele jogou a Israel 20 anos. Eu acredito que Sansão deveria ter uns 40 anos de idade. Mas a Bíblia diz lá no versículo 22 que o cabelo de Sansão então começou a crescer novamente. E Sansão estava lá virando aquele moinho. E ele passou mão aí na sua cabeça, ele sentiu que os seus cabelos estavam crescendo. E Sansão começou a se lembrar do seu voto com Deus. Amado, esse é o momento de você começar a se lembrar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Oh, meu amado. Então Sansão, ele começou a lembrar que Deus tinha um plano para a sua vida. Quantos planos o Senhor tem para a sua vida, querido? E você sabe. E ele começou a se lembrar. Então ele faz uma oração. Sansão faz uma oração. Então ele fala e clama. Ele fala: Senhor Deus, eu te peço que o Senhor lembre de mim e me dê mais uma vez força nessa situação. Pegaram Sansão e colocaram lá como um bobo da corte, para ele divertir ali as pessoas. Irmãos, é isso que o diabo faz. Satanás, ele explora a pessoa. Por um tempo a pessoa até pensa que ela está lá em cima, mas os anos vão passando e o diabo um dia vai zombar de você. Ah, meu querido, é assim que Satanás faz. Muitas pessoas que servem a Satanás, muitas pessoas que andam em lugares que elas não deveriam andar, elas podem até conseguir muitas coisas, mas um dia ele vai requerer de volta. Um dia o diabo vai voltar para cobrar o alto preço daquilo que ele deu a essas pessoas. E ali o diabo começa a colocar doença. Ele prende, ele amarra, ele destrói a vida das pessoas. Ele destrói o casamento. Até que um dia a pessoa já não sabe mais o que fazer. E vai se enfiando cada vez mais numa vida que não deveria viver.
e vai se distanciando cada vez mais do Senhor. Há um caminho que não tem volta. Há um ponto na vida das pessoas que elas não conseguem voltar. Sabe por quê? Porque elas abusam demais. Deus está dando oportunidade, e as pessoas estão abusando demais. E Deus sempre está pronto para dar uma nova oportunidade. Deus está sempre pronto a perdoar. Sempre pronto. O Senhor está sempre pronto a agir. Deus é um Deus de misericórdia e Ele perdoa as iniquidades, os pecados, quando as pessoas vão a Ele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Sansão começou a voltar para Deus de novo. O seu cabelo começou a crescer. Ele começou a pensar, um dia eu servi a Deus de coração. Ele começou a pensar, um dia eu estava lá na presença do Senhor. Quantos que podem falar isso? Um dia eu estava lá na presença do Senhor. Mais ou menos que o salmista fala lá no Salmo 42. Porque está abatido a minha alma? Porque você fica agitada? Porque se entristece dentro de mim? E ele fala, eu lembro-me de quando eu ia à casa de Deus. Ele começou a lembrar do passado. Ele começou a lembrar do que Deus havia feito. Eu sei de uma verdade que a Bíblia fala, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho. Deus amou eu e você tão profundamente, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim, por você, para que eu e você não fôssemos para o inferno. E não importa o que você tenha feito, essa é a noite de você voltar para Deus. Talvez a sua vida hoje é uma vida morna, uma vida fria, uma vida vazia. Talvez você está até acostumado com o pecado, já se habituou em fazer aquelas coisas erradas, longe do Senhor. Talvez você está até aqui, mas a sua mente está vagando. Talvez não presta atenção no que está sendo ministrada a palavra. O louvor está acontecendo, mas a sua mente está lá fora. Essa noite o Senhor está falando, volte. Assim diz o Senhor para você. Deus está chamando você de volta, porque Ele pode restaurar a tua sorte. O Senhor quer restaurar a sua vida. Ele pode levantar você, Ele pode firmar os seus pés na rocha, Ele pode colocar você mais firme do que você estava antes, colocar uma canção nos teus lábios. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Sansão então para o menino, por favor, me ajude. Aquele menino pegou a mão e colocou a mão na coluna da casa ali do templo, lá onde ele estava. Havia uma multidão ali zombando de Sansão. Havia 3.000 pessoas somente no telhado daquele prédio, e as pessoas rindo daquele homem que outrora era um homem de Deus ali. E o menino colocou a sua mão direita sobre uma coluna central, a mão esquerda sobre outra, e ele falou, Deus, Sansão falou, Deus, lembra-se de mim, porque o Senhor tinha um plano com a minha vida. Senhor, me dá força só mais essa vez, para que eu agora me vingue dos meus inimigos, e eu vou morrer com os filisteus. E ele forçou a sua mão sobre aquela coluna, e aquela casa veio abaixo. E a Bíblia diz que foi mais os filisteus que morreram na morte de Sansão, do que aqueles que ele matou em toda a sua vida. Mas Sansão morreu cedo. Ele poderia ter vivido mais. Ele avançou de forma que não tinha mais jeito. Agora ele estava cego, ele estava preso e estava aprisionado. Querido, você não pode viver uma vidinha qualquer, uma vidinha de qualquer maneira. O Espírito Santo de Deus quer falar com você, porque o Senhor, Ele tem planos para a sua vida, Ele tem planos para cada um de nós. O Senhor nos ama, a sua misericórdia se renova, a sua ira dura apenas um instante. Houve um rei mau chamado Acabe.
Acabe matou muitas pessoas, ofereceu crianças em holocaustos. Era aquele tipo de homem que você queria ver na cadeira elétrica. E o profeta Elias chegou para ele e falou: Deus disse para você, Acabe, que os cães vão comer os teus ossos e lamber o teu sangue. Deus disse para você, Acabe, que sua descendência será destruída, porque você, Acabe, abandonou o Senhor e levou, além de abandonar, Acabe, você levou pessoas para longe de Deus. E a Bíblia diz que Acabe recebeu aquela palavra no seu coração e Acabe foi para seu quarto. Ele se trancou ali e ele não comia mais, Acabe não bebia mais. E os seus criados falaram: rei, você precisa comer. Mas ele se trancou lá e falou: mas eu não quero comer mais nada. E ele clamou a Deus, ele pediu ajuda a Deus. Então Deus enviou o profeta lá novamente e falou que o Senhor disse para você, Acabe, que não vai mais se destruir, Acabe, que não vai mais fazer essas coisas nos seus dias, porque você, Acabe, se humilhou, Acabe. Você voltou para Deus, Acabe. E Deus restaura, amados, a vida das pessoas. Deus perdoa, queridos, o pior dos pecadores. Deus conserta os caminhos tortos. Deus tem poder para consertar aquele casamento que está destruindo-se. Deus é poderoso para consertar o caminho do homem. Querido, eu estou pregando essa noite um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que está neste lugar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui, mas a decisão é sua. A decisão é sua. Eu não quero ser como Sansão. O pecado parece prazeroso, igreja, um doce bonito, mas você vai lá, ele logo lá no fundo há uma serpente para picar essa pessoa, para destruir. Nós temos o privilégio de sermos povo de Deus, de podermos cantar neste lugar cânticos que exalte a Deus, de poder ouvir o Espírito Santo falando conosco. Nós temos que obedecer, nós temos que falar: Deus, me perdoa. Nós temos que reconhecer a nossa dependência, reconhecer: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu por mim próprio, Deus, eu não vou conseguir, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Deus é um Deus que cura com o toque da sua mão. Querida, eu falo essas coisas porque eu sei que tem pessoas nessa noite que precisa voltar-se para Deus. Fecha seus olhos, amados. Eu quero pedir ao Ministério do Louvor que venha aqui à frente. Eu sei que tem pessoas nessa noite que precisam voltar-se para Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que já perderam a sensibilidade da voz do Senhor. Tem pessoas aqui nessa noite que não tem mais prazer de estar vindo mais para a casa do Senhor, e estão levando a sua vida de uma maneira qualquer, como se Jesus não fosse voltar. Querido, o Senhor vai voltar. Querido, essa é a noite de você voltar para Deus. Essa é a noite de você voltar para Deus. Esse é o momento de você se reconciliar com Deus, com o Senhor. Se você não tem conseguido, que você fale: Deus, eu não consigo. Senhor, eu por mim mesmo eu não consigo, Senhor. Eu preciso da intervenção, Pai, do Senhor na minha vida, do Teu Espírito. Senhor, eu não quero que o Senhor volte, Deus, e eu fique para trás, mas eu quero, Deus, ir com o Senhor. E da forma, Deus, como eu estou aqui, Senhor, eu sei que se o Senhor voltar aqui agora, eu não vou subir. O Senhor chama você nessa noite.
O Senhor chama você nessa noite, volte-se para mim. Volte-se para mim, eu estou com meus braços abertos. Volte-se para mim. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar-se para Deus, eu convido que venha à frente. Eu não posso fazer nada por você, mas o Senhor a quem eu sirvo, Ele pode. O Senhor, Ele pode operar aonde você não tem conseguido. Talvez você tenha perdido o desejo. Talvez a sua fé está abalada. Essa é a noite de restauração. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem faz é o Senhor dos Exércitos. Nós não podemos ficar insistindo, porque a palavra do Senhor, ela é muito clara. É a decisão sua com o Senhor. Deus está te dando mais uma oportunidade de se voltar para Ele. Se você é esta pessoa que o Espírito Santo falou, se volte para mim, vou te dar mais uma oportunidade de você vir aqui para nós orarmos por você. Deus deu uma chance para Sansão ainda, a última, mas ele teve que pagar com a própria vida dele. E Deus não quer que você faça isso. Então, se você é esta pessoa que entendeu a vontade de Deus para a sua vida, e você tenha falado, olha, eu sou essa pessoa que tem vivido como Sansão, que vivi na presença do Senhor, hoje não estou mais. Talvez você tenha passado a mão na cabeça, como Sansão fez, não por causa dos seus cabelos, mas pensado, poxa, eu já caminhei tanto na presença do Senhor, hoje eu não caminho mais. O Senhor está te dando essa chance agora de voltar para Ele. Tenha medo não, vem aqui, nós vamos orar por você. É uma chance que Deus está te dando, e pode ser que seja a última. Eu lembro de uma mensagem que eu ouvi uma vez, e que o pregador usou essa palavra, Deus está te dando uma chance, e pode ser que seja a última. E tinha uma pessoa que ele recebeu o convite, glória a Deus. Ele recebeu o convite e ele não acreditou. E na saída do culto, meus amados, ele foi atropelado. Foi atropelado. Não é para botar medo não, é para mostrar a oportunidade que Deus dá. Muitas vezes Deus usa uma boca, um profeta, para falar, volte-se para mim. E a pessoa perde a oportunidade de se voltar para Deus. Este é o momento, Deus está chamando, vem. Eu estou sentindo que Deus está chamando mais vidas para conserto com Ele. Não tenha vergonha, venha. O Senhor está te convidando, venha. Glória a Deus. Talvez você seja uma pessoa, eu estou na igreja há muito tempo, mas de repente você está frio. Você perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Você perdeu a sensibilidade que você nem ora mais. Deus está te convidando, venha, não tenha vergonha. Nós vamos encerrar. Nós vamos orar por essas vidas que estão aqui. E a minha preocupação é que um dia você chegue na presença do Senhor para juízo e Deus vai falar, eu te dei a oportunidade e você não aproveitou a oportunidade. Não tenha vergonha, venha para o Senhor. Nós vamos orar. A palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Glória a Deus. É o Espírito Santo que convence. Por mais que o pregador fale, por mais que a gente venha falar, se o Espírito Santo não convencer, você vai daqui
para casa, amanhã você vai continuar com a mesma vida. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você firme os seus passos na presença do Senhor. A vontade de Deus é que você esteja aqui dia após dia adorando ao Senhor. Fala: Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Uma coisa eu vou falar com você: Deus não precisa de você, mas eu tenho certeza que eu preciso do Senhor. Não perca essa oportunidade. Nós vamos orar. Como eu disse, pode ser que seja a última. E Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 22, se não me engano, ele fala: de forma que o homem não terá desculpa diante de Deus, pelas oportunidades que Deus tem dado. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão essas vidas diante do altar do Senhor, Pai. Vidas que compreenderam, ó Deus, a palavra do Senhor, que ouviram a voz do Teu Espírito. Vidas que estão se acertando com o Senhor. Vidas que querem se consagrar ao Senhor. Vidas que não querem terminar como Sansão terminou. Embora ele tenha tido uma última oportunidade do Senhor. Pai, toma essas vidas em Tuas mãos. Firma esses passos na presença do Senhor, Pai. Não permita que o diabo venha roubar a palavra que foi implantada no coração dessas pessoas, mas que elas venham frutificar, que elas venham ser usadas como vaso de honra em Tuas mãos, que elas possam, Pai amado, firmar os seus pés, Deus, na palavra do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra é viva, a Tua palavra transforma, a Tua palavra traz salvação, Pai. Confirma essas verdades no coração dessas pessoas, que elas possam sair daqui convictas disso, de que o Senhor é o Deus que restaura, que o Senhor é Deus que dá oportunidades, de tal forma, Pai, que o homem não vai poder chegar diante do Senhor com desculpas de que não tiveram oportunidades. Muito obrigado por essas vidas, Pai. Mantenha essas vidas de pé na presença do Senhor. Ó Deus, se está sendo, ó Deus, confirmado, ó Deus, que estão entregando a vida nas mãos do Senhor, mantenha essas vidas na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Firma essas vidas na presença do Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Deus firme os pés de vocês na presença do Senhor.